Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoem nesses próximos instantes para trazer os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Nós vamos falar sobre os vários tipos de luto. Nesse momento de pandemia, está havendo grande destaque em cima do termo luto, porque tem milhões de famílias enlutadas no mundo todo. E o que é o luto? É uma resposta a um rompimento de uma relação. E é um processo natural, né? E todo mundo morre um dia. E o luto, então, nos dá a oportunidade de reconstrução, de reorganização, de autotransformação, de ressignificar o passado, a vida. E é um grande desafio emocional, psíquico, cognitivo. E todos temos que lidar, né, com a situação do luto, mas cada um lida a seu modo. Por isso que há vários tipos de luto, que são resultado das diversas situações de relacionamentos, de desencarnes e também da condição emocional do enlutado. Cada pessoa é única, sente de forma diferente essa perda. Então, por isso que é necessário vivenciar o luto, respeitar inteiramente os processos do luto, todas as fases, a negação, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, quais são os tipos de luto? Tem o luto natural. Então, o início do luto pode ser de grande aflição, de tristeza profunda. Naquele momento, há uma falta de interesse pela vida, pelos afazeres domésticos, mas isso é temporário. Pode também haver um isolamento social, mas também é temporário. Aos poucos, o enlutado vai aceitando a perda. Não que ele vá esquecer, né, o seu ente amado que partiu, mas ele e também não vai fingir que nada aconteceu. Mas ele vai se adaptando, vai voltando à rotina, aos seus contatos sociais, e a dor, né, vai se transformando numa doce saudade. Então, esse é o luto natural. Mas tem o luto complicado. Então, pode haver reações intensas no início do luto, a pessoa não consegue elaborar o luto, nesse caso de luto complicado. Ela fica fixada numa das fases do luto, né? Negação, barganha, depressão. E ela passa muito tempo, né, nessa situação, não consegue retomar as suas tarefas diárias, porque a sua vida se resume na ausência daquele familiar, daquele amigo que partiu, né? O foco da vida dela está só na perda. Isso é um luto não resolvido, que pode durar anos ou pode durar até o resto da vida. Então, quais são os sintomas do luto complicado? Então, é a dificuldade de aceitação do acontecimento, foco extremo na perda, falta de ânimo para as atividades diárias, o isolamento social, e podem surgir até transtornos psíquicos, doenças físicas e, infelizmente, às vezes até suicídio. E os sintomas vão minando a qualidade de vida, as perspectivas do futuro. Por isso que é necessário o apoio profissional de psicólogos, de psiquiatras, de grupos de apoio. Tem o www.psi.cfp.org.br, que faz atendimento online, do Conselho Federal de Psiquiatria. Tem o CVV, que atende 24 horas por dia pelo telefone 188, ou pelo chat, ou pelo e-mail. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Bom, vamos para outros tipos de luto. Tem o luto antecipatório. Então, né, a pessoa está passando por uma doença sem prognóstico de cura, por exemplo, estágios finais de câncer, e tanto o doente como os seus familiares têm que se adaptar a uma perspectiva negativa do futuro, à perda.
Então, isso é o luto antecipatório, que acontece antes, né? O início desse luto surge antes da morte do ente querido. Surge ao longo do tratamento. Então, a família tem que lidar com ansiedade, com medo, com a negação, com a tristeza, muitas vezes com a culpa. Mas o luto antecipatório permite ao familiar absorver essa realidade lentamente, resolver questões pendentes, expressar sentimentos, perdoar, ser perdoado, preparar-se, ou seja, adaptar-se cognitiva, né, em termos de conhecimento, raciocínio, emocional e espiritualmente. E também muitas vezes é necessário o apoio de especialistas para que ambos, né, o enlutado e o ente doente, possam se preparar emocionalmente. Então aí é importante também a rede de apoio dos familiares, dos amigos, e para o paciente também, né, toda essa ajuda para ele aceitar melhor a sua condição. Um outro tipo de luto é o não reconhecido, é a morte não legitimada, ou seja, a sociedade tem dificuldade de aceitar o luto, porque subestima a ligação afetiva. As pessoas não entendem que aquela perda foi significativa. Isso é falta de empatia. Então, nesses casos, não há espaço para o enlutado expressar a sua dor, não encontra um ombro amigo, palavras de carinho, consolo. Então, o enlutado se sente muito só, muito desamparado, e o luto se torna mais difícil. Então, por exemplo, o luto da gestante, o luto de um animalzinho de estimação que morreu, né? Um cão, um gato, um passarinho. Então, no caso da gestante, né, o luto gestacional ou neonatal. A criança acabou de nascer e já desencarna. Muitas pessoas não compreendem esses sentimentos dos pais. Eles tinham sonhos, tinham expectativas, tinham projetos futuros, e muitas pessoas desconsideram esse vínculo mãe-bebê. Isso causa uma falta de acolhimento e fica mais difícil elaborar o luto. Tipo assim, né? A gestante perdeu o bebê e, ingenuamente, no intuito de consolar, um amigo, um familiar diz assim: "Ah, não fica tão triste, você vai engravidar novamente. Ah, mas pelo menos você já tem outro filho." Então, isso é desconsideração, falta de empatia, não é má vontade, mas é ignorância, né? Falta de conhecimento. E então, nessas situações, o enlutado tem que se permitir chorar e não deixar que as pessoas invadam os seus sentimentos. Então, não ficar dando detalhes do ocorrido para essas pessoas, mas buscar um grupo de apoio, uma psicoterapia se necessário. E o luto ausente, tem o luto adiado, tem o luto inibido, todos esses são opostos ao luto antecipatório, né? Que é aquele que o doente ainda vai desencarnar. Então, no caso desses lutos, há uma negação da realidade, uma, entre aspas, indiferença em relação ao evento da morte, porque há um bloqueio de sentimentos, o enlutado não se permite sentir. Pode ser que ele esteja passando por situações muito delicadas, por exemplo, perda de emprego, problemas de saúde, dificuldades financeiras, e aí ele não, né, não tem espaço para chorar. Mas ele perde a chance de vivenciar o luto junto com os outros familiares, com os outros amigos, logo após a morte do ente amado. Mas nesses casos em que ele não expressa as suas emoções, elas vão se acumulando, tipo assim, né? Jogar a poeira debaixo do tapete. Mas chega um momento em que o enlutado não aguenta mais, porque tudo isso fica acumulado no inconsciente, e aí surgem os sintomas. Irritabilidade, ansiedade, podem surgir transtornos psíquicos, dores físicas,
E aí, né, nessa situação assim de extrema dor é que começa o luto atrasado, mas aí esse luto vem com mais força. E o outro luto é o traumático. Bom, de certa forma todos os lutos são traumáticos, mas alguns são mais. Então, no caso de perda por acidentes, por homicídios, por suicídio, né, casos de extrema violência que acontecem repentinamente, muitas vezes o enlutado se sente culpado, porque ele acha que foi responsável por essa ocorrência. E aí pode surgir o transtorno do estresse pós-traumático, que a pessoa vivencia aquela situação trágica, né, continuamente. Ela tem dificuldade de se recuperar, às vezes fica meses, anos nessa condição de transtorno de estresse pós-traumático, e às vezes parece que está tudo bem, mas surgem os gatilhos, né? Situações que trazem à memória o trauma, e aí detonam intensas reações emocionais e físicas. E o luto coletivo, né? Então, acontece nos casos de desastres, de guerras, de catástrofes, de pandemias, que impactam toda a sociedade. O ambiente fica coletivamente enlutado. A pessoa, vivendo nesse ambiente, se sente vulnerável diante do imprevisível. O site lutocuritiba.com.br escreve: as centenas de milhares de mortes divulgadas diariamente fazem com que as pessoas se sintam fragilizadas, e sentimentos como ansiedade, frustração, desamparo e revolta começam a fazer parte do dia a dia. Tudo isso pode ser agravado por situações de desemprego, fome, dificuldades financeiras, tudo isso são perdas também. E como ajudar o enlutado? É acolher, né? Ser empático, colocar-se no lugar dele, não minimizar a dor, respeitar se ele quer ficar no momento de silêncio, em vez de falar assim, isso vai passar. Não, a gente pode ajudar dizendo, olha, sinto muito, há algo que eu possa fazer? E recomendar atividades para que ele se reconforte, né? Então, bons livros, músicas, filmes, meditação, exercícios físicos, ajuda especializada, se for necessário, oração. Falando em oração, em espiritualidade, nós não devemos nos esquecer que somos espíritos imortais, né? O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ele se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 21, e traz a frase: se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. A dor vem para nos regenerar, nos ensinar, nos ajudar a evoluir, né? E vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao plano último. Porque o nascimento e a morte são etapas do processo natural da vida. E a morte não é o fim de tudo. Mas muita gente acha que a morte é um grande adversário e isso causa medo, então nega a morte. É tipo um avestruz, né? Que enterra a cabeça na areia. Ah, eu não vejo, então ninguém está me vendo. Isso, né? O meu inimigo não existe. Todavia, diz o Hamed, ao provar sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados à intensa reflexão. E aí essa intensa reflexão vai nos ajudar a acessar as verdades transcendentais da vida, né?
eu sou um espírito imortal, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, de onde eu vim. E nada se perde, tudo se transforma. A morte do corpo físico é uma transformação. O espírito, né, a pessoa que morreu, ela deixa o corpo aqui na Terra, mas o seu espírito vai transitar por novos caminhos. E também ninguém é dono de ninguém, né? Nossos amados, eles têm o direito de transitar por novos caminhos. Então, é, é importante que a gente não fique se lastimando indefinidamente e também trabalhemos a culpa. Não ficar chorando para o resto da vida, né? Nos sentindo culpados. E também não dar aquela de, insensível. Eu não posso chorar o que os outros vão pensar. Porque muitos exageram o culto aos mortos e esquecem as pessoas vivas que estão ao seu redor, os outros familiares, que estão encarnados, né, à sua volta. E o Hamed diz, então essas pessoas exageram uma época de grande felicidade, não acreditam que possam voltar a ser felizes e ficam amarrados no passado. Né? Ai, olha, eu era tão feliz com aquela pessoa, nunca mais eu vou encontrar a felicidade. Outros, diz ele, têm medo da solidão, então choram ininterruptamente para chamar a atenção, para que os outros venham suprir as suas carências afetivas. E há pessoas, diz ele, que passam cuidando, né, passam a vida cuidando das outras pessoas. E aí elas se tornam dependentes, apegadas, elas nem têm mais uma vida própria. Aí o seu ente que é cuidado morre e ela fica agarrada a essas lembranças dolorosas. Entendem inconscientemente que não podem parar de sofrer. Então o Hamed diz, o luto é um misto de saudade e dor. Mas sejamos honestos conosco mesmos, façamos uma autoavaliação e percebamos os nossos processos, os processos pessoais de não aceitação, né? Então, conhecer os próprios sentimentos que nos mantêm no inconformismo, nas crenças equivocadas que nos levam à culpa, nas percepções, nas emoções, nas sensações que são acumuladas, inclusive, de vidas passadas e também dessa vida atual. Toda a percepção, emoção e sensação leva à formação de sentimentos, leva à formação de uma forma particular de ser, de sentir, de agir. Então, por isso que essa autorreflexão é tão importante. E nós, né? Como é que nós agimos diante de uma perda? Tudo vai se agravar se nós alimentarmos a culpa, o remorso, se nós continuarmos dependentes, continuarmos no conservadorismo, né? Ligados ao passado, no saudosismo, só no passado eu era feliz, se nós alimentarmos o medo, se nós não aceitarmos, né, a essas transformações. E o Hamed diz, tudo isso é um peso inútil, são pesos inúteis, né? Então, culpa, remorso, dependência, ficar preso ao passado, medo, inconformação, tudo isso são pesos inúteis que precisam ser substituídos pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna, os ensinos de Jesus, né? De que somos espíritos imortais. E isso nos trará alívio às nossas aflições. Amigos queridos, agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo esses ensinamentos da doutrina espírita, da psicologia, para os nossos corações, muitas vezes aflitos, que possamos nos fortalecer diante da magnanimidade de Deus, de suas leis, de seu amor, de sua misericórdia, que sempre velam por nós. Senhor, abençoa nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que passam por aflições, aqueles que estão voltando à pátria espiritual, aqueles que estão aqui nesse processo de luto. Senhor, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre.
e que a paz do Mestre nos acompanhe todos os dias das nossas vidas.